Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados, é convidado desta edição. Boa noite, bem-vindo. Acredita realmente que estas medidas vão tornar mais simples a relação do contribuinte com o Estado? Bom, eu antes de mais nada gostaria de salientar esta expressão do Sr. Primeiro-Ministro. É que, na verdade, este é um desafio sério à nossa imaginação, é um desafio sério a modificarmos as coisas que não estejam bem, porque temos que acreditar nas coisas. E temos que acreditar nas coisas numa ótica de funcionalidade e numa ótica de responsabilidade. Isto é, facilitar a vida no cumprimento das obrigações dos contribuintes e facilitar a vida no funcionamento normal das nossas empresas. E, porquanto, nós tivemos estes últimos, sensivelmente, 5 anos, uma espécie de recuo no que respeita à implementação de facilidades. E criaram-se uma série de situações muito complexas quanto à vida das empresas, em que se exige informação em duplicado, em que se exige, consoante o serviço que pede essa informação, em triplicado ou em quadriplicado, e que naturalmente acaba por carrear para as empresas e para os cidadãos gastos que na rendibilidade nacional não têm qualquer significado, mas que acabam por constituir, na verdade, incómodos para as empresas, incómodos para os cidadãos e incómodos para o nosso relacionamento com a vida, com os nossos governantes. Eu gostaria de salientar aqui uma questão, e penso que isto revela a boa-fé do Governo neste processo, e que é naturalmente os cuidados que é necessário ter na implementação destas medidas. Elas têm que ser devidamente testadas e têm que ser devidamente ponderadas. O que é que isso quer dizer? Como é que isso se pode traduzir? Perdão? Estava a perguntar-lhe em que como é que isto pode-se traduzir, por exemplo, em não termos os mesmos problemas que este ano tivemos, quanto, por exemplo, às despesas que estavam no e-fatura, à desconformidade de algumas despesas que os contribuintes têm na sua posse e que não existem no e-fatura, e, naturalmente, no que concerne, por exemplo, também à dificuldade que hoje nós verificamos, por exemplo, os simuladores, que não foram devidamente testados e que acabaram por induzir os contribuintes em erro no que respeita às opções. O Estado tem que ter esta preocupação. O Estado, quando se relaciona com os contribuintes e com a sociedade, o Estado tem que ter a certeza absoluta de que as coisas vão funcionar. E acredita que neste momento já haverá essa certeza absoluta, ou teremos de esperar mais algum tempo para que tudo fique conforme aquilo que se espera? Eu acredito que neste momento há uma muito maior consciência. Eu acho que neste momento há uma muito maior consciência destes efeitos, e por isso é que eu acho que é importante que o próprio Governo preveja a entrada em vigor da dispensa de entrega da declaração de forma faseada, isto é, de forma a consolidar-se os comportamentos e a consolidar-se as doutrinas, naturalmente, que visa esta preocupação de sucesso nestas medidas. E eu acho que é interessante uma questão que aqui se coloca. Claro que nós estamos de acordo com o aproveitamento das tecnologias, claro que nós estamos de acordo com a dispensa de incómodos para os profissionais e para as empresas, mas sempre num pressuposto de verdade material. E isso pressupõe que haja também algumas renovações e algumas alterações aos modos de funcionamento de alguns setores da nossa sociedade. Eu lembro-lhe, por exemplo, porquê é que os serviços do Estado, porquê é que os hospitais, porquê é que os tribunais, porquê é que os liceus e as universidades e as escolas públicas, as IPSS, os jardins de infância, porquê é que quando eu lhes faço o pagamento de qualquer importância, porquê é que eu não recebo de imediato um documento que me sirva para efeitos de eu poder utilizar no IRS e possa calendarizar e conhecer no tempo a minha posição perante o direito de dedução no IRS? Porquê é que eu tenho que esperar até ao final do ano para que estas entidades enviem, de uma forma perfeitamente excepcional, enviem esta informação para o Governo? Porque esta dualidade
de ter o setor económico a obrigar todos os meses a enviar, e muito bem, a enviar as faturas, e porque ter um Estado que deve ser o exemplo do funcionamento deste processo, ter um Estado que não tem, neste momento, mecanismos instituídos para poder enviar todos os meses esta informação para os serviços da autoridade tributária. É uma questão que se deve colocar imediatamente. Acredita que isso pode vir a acontecer em breve prazo? Eu, pelo menos, as palavras que ouvi, são de criar esperança no sentido que as coisas se modifiquem. E penso que é assim, é preferível dar um passo seguro, um passo bem dado, do que dar muitos passos e no fim não termos passo nenhum certo, porque então andamos como ao caranguejo, um passo para a frente e 2 para trás. Nós queremos que se deem 2 passos para a frente, que se avance com este processo e, naturalmente, que seja facilitada a vida dos contribuintes e a vida das empresas. É muito importante este pormenor. Por exemplo, o Instituto Nacional de Estatística, não vou dizer que ele não tem necessidade dessa informação, mas o Instituto Nacional de Estatística começa hoje a pedir coisas às empresas. Por exemplo, nos 15 dias imediatos ao termo do prazo, do mês anterior. Quer dizer, as empresas ainda nem tão pouco receberam as informações, as faturas dos seus fornecedores, ainda não procederam naturalmente, não têm os documentos relativos ao mês anterior e as entidades já lhes estão a pedir estas informações. Quer dizer, há aqui alguma desconformidade que é necessário refletir sobre ela, que é necessário naturalmente reequipar os próprios serviços do Estado, porque eu não tenho nada que andar a preencher impressos ao sabor da interpretação que cada serviço faz. Se eu tenho uma contabilidade estruturada, se tenho um plano oficial de contabilidade, se todas as contas das empresas estão estruturadas dentro daquela norma, então que eu pegue na contabilidade e envie essas empresas elas que retirem daí a informação. Fica lançado esse desafio, Domingos Azevedo, nesta entrevista. Agradeço a sua presença na IRTP3. Muito obrigado. Uma boa tarde. Muito obrigado. Nós fazemos a